século XII, ele marca o início da literatura portuguesa. Isso quer dizer que o primeiro texto literário, não foi o primeiro texto em língua portuguesa, tá, gente? É o primeiro texto literário escrito em língua portuguesa, foi escrito no século XII, ali entre 1189 e 1198, tem esses 10 anos aí de margem de erro, não se sabe ao certo quando ele foi escrito, mas também para uma coisa que foi escrita há mais de 900 anos, a gente tem uma margem de erro só de 10 anos para saber ali exatamente quando ele foi escrito, é coisa pouca, né? Esse texto foi escrito por um cara, por um poeta, que se chamava Paio Soares de Taveiroz. E esse cara e esse poeta, ele escreveu uma cantiga, eu já vou explicar para vocês o que é uma cantiga, mas ele escreveu uma cantiga para uma pessoa. Essa pessoa era Dona Maria Paz Ribeiro, também conhecida como Ribeirinha. E essa Dona Maria, ela era amante do Dom Sancho I lá de Portugal, lá no século XII, enfim, deixa eu fofocar pra lá. E essa cantiga ficou conhecida como Cantiga de Guarvaia ou Cantiga da Ribeirinha, né? Foram os nomes populares que ela ganhou e ela é tão importante porque ela foi a primeira cantiga escrita em língua portuguesa. É a melhor? Não é a melhor, mas foi a primeira. E quando a gente é o primeiro, não importa. Ou importa. Os poemas nessa época, eles não eram feitos para serem lidos ou recitados, eles eram feitos para serem cantados. Lá no começo desse vídeo eu falei para vocês que o trovadorismo vem da palavra trovador, que era a pessoa que escrevia e compunha a música que acompanhava o poema. Então, se a gente tem uma cantiga, é porque os poemas eles eram cantados, né? Então, eles eram cantados e tocados ali pelo instrumento do trovador. A produção literária dessa época não contava só com poemas, com poesia, né, do gênero lírico, também contava com prosa. Então nós tínhamos nesse período do trovadorismo poesia e prosa. Na poesia, a gente tinha as cantigas e na prosa, as novelas de cavalaria. As cantigas desse período, elas podem ser divididas em dois grupos. As cantigas líricas ou líricas amorosas e as cantigas satíricas. Dentro das cantigas líricas amorosas, a gente tinha dois tipos de cantiga, as cantigas de amor e as cantigas de amigo. As cantigas de amor, elas tinham uma característica exclusiva delas que iam diferenciar das características das cantigas de amigo. Então, as cantigas de amor, elas sempre tinham um eu lírico masculino, o eu lírico é aquela pessoa que fala, é a voz dentro do poema. A mulher, na cantiga de amor, é chamada de senhor, que naquele período era um tratamento que não tinha um gênero específico, então servia tanto para homem quanto para mulher, então a mulher era chamada de senhor. O conteúdo dessa cantiga sempre retratava um amor impossível porque ou o eu lírico, ele não tinha condição social suficiente para estar no mesmo patamar que essa mulher que ele amava, ou essa mulher que ele amava, ela já era casada, já era comprometida, então o amor se tornava impossível. A senhor desse poema, então a dama que era tratada aí nesse poema, nessa cantiga, ela era sempre chamada também de dona. Dona para demonstrar ali uma posição superior dela mesma. Então, nunca uma cantiga de amor, ela era escrita sobre uma mulher que não tinha uma condição social, pelo menos superior à do eu lírico que falava ali naquele poema. De amor também sempre tinha uma coisa chamada amor cortês. O que é o amor cortês? É o amor onde existe uma coisa chamada vassalagem amorosa e uma outra coisa chamada mesura. Então, a vassalagem amorosa era o eu lírico se colocar sempre naquela condição em relação à mulher que ele falava, aquela relação de vassalo e senhor feudal, sempre numa posição abaixo, isso que era a vassalagem amorosa. E a mesura era o eu lírico conter os seus sentimentos, ainda que muitos deles fossem eróticos, esses sentimentos fossem eróticos, ele tinha que conter e nunca podia revelar o nome dessa dona, dessa senhor que ele tanto, exaltava. E a cantiga de amigo, ela era a cantiga que também tratava de sentimentos, porém, o que diferia isso da cantiga de amor é que o eu lírico da cantiga de amigo era feminino. O eu lírico feminino, que era a voz feminina que falava nesse poema, ela nunca se dirigia
a pessoa de quem ela falava, então poderia até ser um amante, um namorado, que significava amigo nesse período, né? Então amigo significava amante ou namorado. Ela não se dirigia ao seu amante, namorado, ou até mesmo sua irmã, amiga, mãe, enfim, que ela fosse escrever esse poema, ela não se dirigia diretamente, ela sempre tratava dele ali usando um elemento da natureza para simbolizar a figura dessa pessoa que o eu lírico feminino falava. E aí tem uma outra coisa que é, diferente das cantigas de amor, onde sempre tinha um conteúdo ali relacionado à nobreza, né, essa mulher rica e tudo mais, na cantiga de amigo a gente tem valores mais populares em evidência. Então lá na cantiga de amor, tem a questão do eu lírico estar numa posição social inferior, sempre falar dessa questão da posição social, a mulher tá por cima, a mulher tem dinheiro, sabe? Tratar dessa situação ali da nobreza. Na cantiga de amigo a gente já tinha uma situação ali mais popularzona, mais do povo, mais dos servos, mais da galera, dos camponeses. E aí, lá na cantiga de amor, a gente falou de uma coisa chamada mesura, que são sentimentos irrealizáveis, que tem que ser contidos e tudo mais. Na cantiga de amigo, não. Na cantiga de amigo, a gente pode até tratar de sentimentos de erotismo que podem ser realizados sim. Então, diferente da cantiga de amor, que o negócio estava distante, na cantiga de amigo o negócio estava próximo, era possível, tudo que o eu lírico sentia poderia se concretizar. Então a gente pode pensar assim, né, na cantiga de amor como uma coisa mais impossível, mais lá na distância, uma coisa que tá um pouco mais da nobreza, e a cantiga de amigo uma coisa mais do povão, mais possível, né? A diferença aí de eu lírico é que na de amor tem o eu lírico masculino e na de amigo tem o eu lírico feminino. Tem aquele outro, segundo tipo de cantiga, que são as cantigas satíricas, que são as cantigas que existiam porque nem sempre a gente quer expressar só o nosso amor, a nossa admiração, o nosso desejo pela pessoa, né, pelas outras pessoas. A gente às vezes também quer expressar através da poesia. A gente pode ver aí músicas que fazem muito essa alusão aí a zombar das pessoas, a tirar com a cara das pessoas. Então não existem só músicas hoje em dia que falam de amor. Tem música que existe pra tirar com a cara do outro, pra zombar da cara do outro, pra, né, fazer graça com a cara do outro. Então nesse período não era diferente, não. A cantiga lírica amorosa, ela era a cantiga que servia pra demonstrar sentimentos, coisas lindas, maravilhosas, perfeição, ali o amor, etc e tal. E a cantiga satírica era um tipo de cantiga que servia para zombar dos fatos ridículos da sociedade, zombar de autoridades importantíssimas daquele período, zombar de outros trovadores. Então um trovador poderia fazer uma cantiga zombando outro trovador para mostrar que sou melhor que outro trovador. Não sei, não sou trovadora. E também servia para zombar da cara das mulheres, tirar com a cara das mulheres, zoar com as mulheres. Então, a cantiga satírica, ela única e exclusivamente existia para tirar com a cara do coleguinha. Aí, dentro das cantigas satíricas, a gente tem dois tipos de cantiga: as cantigas de escárnio e as cantigas de maldizer. As cantigas de escárnio, elas traziam aquela crítica indireta, um pouquinho mais irônica, um pouco sutil também. Isso quer dizer que, assim, não dava pra ter uma noção de cara sobre quem que tava zombando, sobre quem que tava zoando ali aquela cantiga. Você tinha que dar uma pensada, entendeu? Não ficava tudo muito claro. Ela ficava ali por baixo dos panos, ali na descrição e tudo mais. E a cantiga de maldizer, ela já era direta, reta, na cara, ela era até um pouco grosseira, ela falava o nome da pessoa, se fosse o caso, que estivesse zoando, então era aquele negócio um pouquinho mais pesado, né? Um negócio assim, que se fizesse uma cantiga de maldizer sobre a sua pessoa, provavelmente você ia ficar com o nome queimado na praça portuguesa do século XII. E aí, dentro da prosa do trovadorismo ali do século XII, a gente tem as novelas de cavalaria. As novelas de cavalaria eram uma sequência de fatos dramáticos. Fatos dramáticos não são fatos tristes, tá? Fatos dramáticos têm a ver com drama que remete a teatro. Mas ali sequência de fatos dramáticos que eram narrados com começo, meio e fim, né? E encadeados entre si. Então meio que criava uma grande história ali, um negócio meio complexo, meio longo. As novelas de cavalaria têm um assunto principal, um assunto primordial. O assunto que se fala na novela de cavalaria era sobre a vida dos cavaleiros. Então contava aventuras de cavaleiros. A gente conhece uma novela de cavalaria, se não conhece, vai conhecer em breve. A novela de cavalaria que a gente conhece é uma chamada Rei Arthur. A maioria das pessoas conhece a história do Rei Arthur.
e dos Cavaleiros da Távola Redonda e das paixões dele pela Guinevere e pela traição do amigo Lancelot que pegou a Guinevere, enfim, vários babados nessa história, né?